Gênesis capítulo 2. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e tudo o que neles há. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. A formação do homem. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criadas, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta no campo, na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia ninguém para cultivar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas suas narinas fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. E o Senhor Deus plantou no jardim do Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. No solo, o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores, agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E um rio saía do Éden para regar o jardim, e de lá se dividia, repartindo-se em 4 braços. O nome do primeiro é Pisson, que rodeia a terra de Hávila, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bedélio e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é Gion, e é o que rodeia a terra de Cuxi. E o nome do terceiro rio é Tigre, e é o que corre pelo leste da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. A formação da mulher. O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os a Adão para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu o nome a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e esse adormeceu. E tirou-lhe uma das costelas, e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou a mulher, e a levou até ele. E o homem disse: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam.
Bem-vindos! Você está no canal Lendo a Bíblia com a Lohane. Prazer, eu sou a Lohane. E hoje a gente vai estudar Gênesis capítulo 2. Eu já quero começar com alguns avisos. Primeiro, pedir desculpa pela demora em postar o vídeo. Eu devia ter postado no sábado passado, como eu tinha prometido. Mas, por intercorrências naturais da vida, voltou à faculdade, fui preparar uma palestra na semana anterior, eu acabei não tendo tempo de postar esse vídeo. Beleza? Avisos dados. Agora a gente vai estudar Gênesis 2 e vamos orar antes de começar o nosso estudo bíblico, amém? Então, feche seus olhos, vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, nós estamos aqui reunidos, Senhor, para estudar mais um capítulo da Bíblia, Senhor. Nós estamos estudando basicamente o único capítulo de Gênesis inteira, da Bíblia toda, que conta como foi o período da criação perfeita no paraíso, no jardim do Éden, antes da queda. Uma das coisas tão distantes de nós, né, que é a perfeição que o Senhor criou para nós. Estamos distantes, mas o nosso Senhor Jesus nos resgatou para que nós possamos reconectar essa ligação que foi quebrada aí em Gênesis 3. Senhor, nos ajuda a entender melhor o seu projeto primordial para a Terra, o que é perfeito, e retomar a vontade perfeita e agradável de Deus. Amém. Agora, eu dividi em 4 pontos principais, né? Primeiro, o sábado, depois a criação do homem e a criação da mulher, e as árvores do conhecimento do bem e do mal. Também vou falar sobre outras coisas, como Lilith, e alguns conceitos prévios, né, que podem surgir aí no decorrer do tempo. Então, vamos começar com o sábado, que é o primeiro conceito que aparece, tá bom? Então, vamos lá. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo que nelas há. Isso seria terminado no 6º dia, lembre-se disso. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que tinha feito, descansou desse dia, de toda a obra que tinha feito. Então, Deus terminou tudo em 6 dias, no 7º dia ele descansou. Descanso, né? É o ponto primordial para o sábado. Mas esse descanso de Deus, ele não era por estar cansado, né? Porque Deus não se fadiga, né? A criação não foi cansativa, mas também é um momento de desfruto de Deus ao contemplar toda a criação, e é fundamental que o descanso no dia do sábado tenha acontecido para nos dar referência de que nós precisamos descansar. Inclusive, o sábado foi santificado por Deus, mas também significa que Deus acabou de criar. Ou seja, Deus não está criando mais as coisas, tá? Lembra, a reprodução promove aí a possibilidade de novas coisas serem criadas e reproduzidas ao longo do tempo, né? Então, Deus criou cada uma das coisas com seu potencial. Então, uma semente, por exemplo, ela foi criada com o potencial de gerar uma árvore inteira, uma floresta inteira, na verdade. Porque de uma semente que é plantada, é regada, ela cresce e vira uma árvore, que vão dar várias outras frutas, que vão ter várias outras sementes, que vão povoar, vão ser cultivadas, que vão cair no solo, que vão fazer mais árvores e assim por diante. Então, né, até formar uma floresta inteira. Então, toda a criação foi acabada nesse dia. E Deus não precisa mais
criar nada, ok? Então, tudo que foi criado por Deus foi até o sexto dia. E também um ponto importante é que Deus não fala, né? Não fala sobre tarde e manhã do sexto dia, o que sugere que o descanso não acabou. No caso que o sétimo dia, no caso, não teria fim, principalmente levando em consideração que possivelmente, né, a teoria de que os dias não são dias de 24 horas, então o sétimo dia seria inclusive até os dias de hoje. Então Deus descansou totalmente de sua criação, no sentido de que ele não cria mais nada novo, tudo que foi criado, todas as variações que existem, já foram colocadas no nosso DNA, todos os potenciais de mudança já existem, ok? Então Deus descansou e Deus abençoou o sétimo dia e santificou, porque nele descansou de toda a sua obra, como o Criador tinha feito. Ele santificou. Santificou o sétimo dia, o sábado. Tá, um texto muito interessante para a gente falar em relação à santificação é Êxodo 20, versículo 8, né? Reconhecer que Deus tornou esse dia como sagrado, principalmente para o povo de Israel. Amém? Hoje em dia, a gente, né, a maioria das igrejas concorda que esse ato foi cessado, ok? Então, que não é mais uma necessidade, né, de guardar o sábado, baseado em alguns versículos do Novo Testamento, como, por exemplo, Colossenses, capítulo 2, o verso 16 e 17. Ok, verso 16 e 17 de Colossenses, capítulo 2. Não é só essa referência, mas é uma que eu vou deixar para vocês lerem em casa e estudarem melhor depois, tá bom? Mas Deus santificou o sétimo dia e transformou como uma lei em Êxodo, né? Inclusive está nos 10 mandamentos. Guardar o sábado é uma lei muito importante. E, aliás, lembra, eu citei isso no capítulo anterior, né? Capítulo 1, que o descanso de Deus ele é didático, né? Então Deus descansou no sétimo dia justamente para nos dar o exemplo de semana, né? E de fim de semana, que é um exemplo que não existe na natureza. Então não tem tipo uma estrela que regula isso, né? Como tem o mês, como tem o ano, né? É algo que Deus fez para nós, que é o descanso no sétimo dia que Deus abençoou. Agora que a gente falou um pouquinho de descanso e findou, enfim, os 7 dias da criação, eu expliquei cada um dos 7. Agora eu quero terminar só para vocês conhecerem um pouquinho todos não, né? Mas algumas histórias de criação do mundo antigo. Tá? Algumas narrativas de criação do mundo antigo. Então, eu vou dar um bom exemplo, que é o dos mitos egípcios. Tá? O que acontecia? Eles tendiam a afirmar que uma colina primordial ou uma ilha da criação existia e emergia um oceano primevo, que um deus criara todas as coisas a partir daquele local. E os altares egípcios, portanto, reivindicavam ser os locais daquela colina primordial e afirmavam que os deuses daquele altar eram o grande Deus criador. Isso é uma narrativa da criação do mundo antigo, né? Existem outras, como por exemplo,
cita um pouco assim, né? Nobre Deus, da primeira ocasião que edificaste os povos e fizeste nascer os deuses, o original que tornou possível que tudo no coração de quem foi falado e que os viu evoluir, aquele que predisse o que não era e pensou o que é, né? Esse daqui é da Estrela de Hemside, monumento de pedra, um escrito antigo sobre antigas narrativas da criação. Tá. Por que se está apresentando antigas narrativas da criação? Primeiro, para a gente destacar que existem pontos muito divergentes, né? Que a criação, né, citada em Gênesis, ela é revolucionária para a época. Então, o que acontecia bastante nas criações antigas? Nas mitologias antigas, nos antigos conceitos de criação eram ou geração espontânea de deuses, ou lutas com seres mitológicos, o que na Bíblia é exatamente o contrário. Deus criou todas as coisas, inclusive os grandes seres, né, os grandes monstros marinhos, ou Leviatã, ou enfim, né, alguns monstros que hoje em dia a gente consegue nomear, né? Mas na época não tinha catalogação, então pensa, você vê uma grande baleia, alguns tubarões, como Megalodon, que foi um tubarão que existiu, que foi extinto há muitos anos atrás, né? Entre outros seres gigantes que existiam, a Bíblia traz como sendo criados por Deus, assim como o grande céu, a lua, o sol e tudo que foi criado, tudo foi criado por Deus. Então Deus é muito maior do que qualquer uma dessas coisas. Já nas mitologias antigas, os deuses lutavam contra esses seres mitológicos, né, esses grandes monstros que surgiam pela indolência de outros deuses ou qualquer coisa do gênero, né? Nem outro ponto de diferença era que a reprodução dos seres humanos, outros deuses se reproduziam com outros deuses, casavam com outros deuses, faziam outros tipos de deuses e blá blá blá. Então era muito parecido com os deuses mitológicos de antigamente, eram muito parecidos com seres humanos, só que eles tinham superpoderes. Era a única diferença. Então, eles eram vaidosos como seres humanos, eles eram soberbos como seres humanos, eles pecavam tanto quanto seres humanos e faziam atrocidades tanto quanto seres humanos, mas eles tinham superpoderes, eles eram deuses, era a única diferença, né? E também os seres humanos, eles foram criados, né, segundo as criações mitológicas antigas, para serem burros de carga, né, ou escravos dos deuses que tinham função de alimentar com seus sacrifícios. Então, a narrativa do ser humano para as mitologias antigas é narrado como seres humanos sendo apenas escravos dos deuses, meros mortais ridículos que devem reverência. Não tem essa noção de criação pessoal, tá? Então, vou até anotar aqui mitos antigos. Só para lembrar que é um ponto que a gente conversou também. Já o relato de Gênesis, ele desafia todas as mitologias antigas, é a forma de pensar de antigamente, que é afirmando, que no caso afirma a unidade e a soberania de Deus, e todo o resto, como corpos celestes e grandes animais marinhos, são apenas criação de Deus, né? Como eu citei para vocês, criaturas criadas. E os seres humanos têm um ponto primordial: eles não são feitos para ser burro de carga, eles são feitos à imagem e semelhança de Deus, feitos como administradores, né? E também tem a relação íntima com Deus, é um Deus pessoal que se importa com a sua criação, totalmente diferente de outros deuses que detestavam os seres humanos e que não se importavam com a sua criação.
né? Então, são alguns pontos de diferença sobre a criação do Gênesis e a criação do ser humano, dando um respeito, né? Nós somos imagem e semelhança de Deus, lembra, né? Somos estátuas régias, né? No sentido de que somos representantes de Deus aqui na Terra. E somos vistos a imagem e semelhança de Deus, então a gente tem a imortalidade da alma, né? No caso, né? Do espírito, né? Uma natureza racional, né? Criatividade, moral, espiritualidade, personalidade criativa, né? E tudo isso foi feito por um Deus que também é racional. E se Deus não tivesse nos dado racionalidade, ele não poderia se comunicar com a gente. E também relatar, se revelar para cada um de nós. Né? Então Deus se revela através da sua racionalidade, porque Deus também é um Deus racional, ele não acorda de mau humor e destrói alguma coisa, não. Né? Deus está explicando que a gente vai ver mais isso no capítulo seguinte, em Gênesis 3, que o mal que sobreveio sobre a terra não é porque Deus criou as coisas más, ou porque Deus acordou de mau humor, ou coisas do gênero, tá? Mas sim fruto dos erros dos próprios seres humanos, ok? É isso, eu acho que é isso que eu tinha para falar sobre os mitos antigos, são bem diferentes do que a criação do Gênesis, tá bom? Agora vamos continuando aqui, versículo 4 em diante, que é a formação do homem, né? A gente já desce para cá. Essa é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Um ponto interessante, esse Gênese em hebraico significa Toledot. E a palavra Toledot em hebraico, e perdão aí se eu não estiver pronunciando da maneira mais perfeita do mundo, em hebraico, mas isso quer dizer o quê? A impressão que dá que ele usa a palavra Gênese, né? Mas dá para usar outras palavras. Que a impressão que essa palavra dá é que ele está falando de uma história subsequente ou emergente, ou seja, uma história que emerge do que já precedeu. Então, o que a palavra Toledot tem a ver, né? Essa é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. A impressão que dá é que o Gênesis 2 ele está fazendo um retrocesso literário, ok? Ou seja, o que ele está fazendo? Em Gênesis 1 a gente já leu como aconteceu no geral toda a criação, mas ele volta, e por isso que eu coloquei criação detalhada para esse Gênesis 2. Por quê? Porque continua sendo o relato da criação, mas é especificamente voltando ao finalzinho do sexto dia, onde o quê? O homem e a mulher foram criados. Você lembra que em Gênesis 1, 27, né, tá escrito que Deus fez homem e mulher a sua imagem e semelhança. Mas em Gênesis 2, a gente vai ver como que foi em detalhes, né, a criação do homem e da mulher. Lá dá a impressão, né, de que foi uma criação simultânea. Só que hoje a gente sabe que não foi simultânea, porque em Gênesis 2 ele explica melhor, tá? Esses textos não se contradizem, ok? É um recurso literário um pouco incomum para a nossa época, mas levando em consideração o contexto, principalmente o egípcio, né, era comum a criação de ser dividida em duas partes, né? Tipo, se você for estudar aí a criação contada da história egípcia, você vai ver que no primeiro dia ele fala de um jeito geral em relação a grandeza, né, o universo, nananã, e depois ele fala de uma criação mais pessoal, falando em relação aos seres humanos. Então Moisés usa a mesma forma, o mesmo estilo de criação egípcio, trazendo uma criação geral em Gênesis 1
e uma criação pessoal em Gênesis 2, tá bom? Só que daí surgem alguns problemas. Esse estilo de escrita trouxe um grande problema de interpretação ali para o mundo antigo, até descobrirem isso melhor. Até hoje tem teorias que surgem, e uma dessas teorias malucoides que nasceram é a teoria da Lilith, tá? Deixa eu até escrever aqui, ó. Lilith. Só para você lembrar. Que é Lilith? Né? Lilith, eu não sei se você conhece ou não, é um mito que foi criado aí lá na Idade Média pelos judeus, que seria a ideia de que uma parte da história da criação foi escondida. Então, lembra, a Igreja Católica usava a Vulgata Latina, né, para ler, né, e trouxe outras versões da Bíblia. E daí eles surgiram aí a teoria que estava faltando uma parte da criação, e nessa parte Deus tinha criado homem e mulher simultaneamente em Gênesis 1. Em Gênesis 2 ele teve que refazer a criação, fazer outra mulher para Adão, porque a primeira mulher, Lilith, não quis ser rebaixada como sendo inferior ao homem, e eu vou discutir um pouco melhor sobre isso quando a gente chegar na criação da mulher. Mas, e daí depois ela se casou com um demônio, que era Samael, e criou vários demônios. E, na verdade, tem alguns relatos, né, sobre a ideia de Lilith aí, né? Esse é um deles. Outros falam que Lilith se tornou imortal, um próprio demônio, por ter se casado com outro demônio. E daí Lilith seria a serpente, né, que veio atormentar a Eva, que trouxe a queda da humanidade. E é uma história muito louca aí que surgiu na Idade Média. E seria justamente baseada no contexto de que Gênesis 1 e 2 não parecem ser uma sequência lógica, né? Parece que está faltando alguma coisa. Mas eu sei que é um estilo um pouco diferente de escrita, mas não tem nada que indique que falta alguma parte da criação, tá? A gente tem textos antigos muito anteriores à Vulgata Latina. A gente tem a Septuaginta, a gente tem pergaminhos do Mar Morto, né, que foram achados. A gente tem textos muito mais antigos aos textos da Igreja Católica, e nenhuma desses textos antigos da criação trazem a ideia de que tinha duas mulheres ou coisa do gênero, tá bom? Então, inclusive, a palavra Lilith aparece uma vez na Bíblia, que é em Isaías 34:4, que a maioria das traduções atuais nem traz mais a palavra Lilith. Ela, inclusive, no original, ela é escrita no plural, o que dá a entender que seriam Liliths, né? Ou seja, não é um nome próprio de uma pessoa própria, e tem alguns significados, tá? Para a possibilidade do lexo hebraico para Lilith. Primeiro, deusa, conhecida como um demônio da noite, que assombra os lugares desolados do Éden, de Edom, perdão. Ou se não, um animal noturno que habita em lugares isolados. Ok? Essa seria a tradução para Lilith. Então, a maior parte das traduções da Bíblia consideram que Lilith não é uma pessoa, nunca foi uma pessoa, ok? E sim seria uma espécie de demônio, um animal noturno ou algo sombrio, ok? E nada indica que a criação foi simultânea de Adão e Eva, tá? Não se contradiz Gênesis 1:27 com o relato da criação do homem e da mulher. Na verdade,
O relato de Gênesis 2 é mais detalhado. Então, Gênesis 1 é mais para contar a história geral, assim, tudo que aconteceu. Então, termina no sexto dia e Deus cria todas as leis da natureza e no sétimo ele descansa e depois ele volta para explicar só para nós como foi a criação do ser humano, do homem e da mulher, que não foi simultânea. E a gente vai ler bonitinho, né? Não foi simultânea, e também ele explica a função do ser humano na Terra e vários outros detalhes, mostrando que Deus é um Deus pessoal que se importa com a sua criação, tá bom? Então não caia aí nas teorias malucoides de Lilith. E eu tive que trazer essa ideia, essa história, porque ela ficou muito famosa por causa do feminismo, né? Tipo, foi usado a ideia de Lilith, né? Foi usado pelo movimento feminista, se eu não me engano, ou na primeira ou na segunda onda do feminismo, tá? E daí tem gente que pode ter dúvida e pensar, poxa, então estão escondendo uma parte da Bíblia para inferiorizar as mulheres e que não sei o que. Não, tá? Nada indica. Tanto é que esse conto, né, esse mito de Lilith é da Idade Média e a Bíblia foi escrita na Idade Antiga, né? Então não tem nem... É anacrônico, né? Como a gente estudou, não tem sentido nenhum essa teoria maluquinha. Não caia nessa ideia de Lilith, tá? Adão e Eva foram... só teve Adão e Eva. Eva foi a primeira e única mulher de Adão, tá ok? Nada sugere, tá? Que existe outro relato de criação, beleza? No hebraico, que a gente tem textos muito mais antigos do que o da Igreja Católica, que eles justificam que a Igreja Católica apagou uma parte e, cara, não tem nada a ver, tá? Tipo, no Conselho de Trento e coisas do gênero, mas não tem nada a ver, tá? Mas vamos lá, voltando aí para versículo 5. Não havia ainda nenhuma planta no campo, na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia ninguém para cultivar o solo. E aí entra mais outra questão, né? Outras hipóteses que falam, nossa, mas como assim Deus fez as ervas do campo no terceiro dia? Como que no sexto dia ainda não tinha brotado, ainda não tinha crescido? Olha aí. Daí vem outras hipóteses, né? Como, por exemplo, a hipótese documentária, que fala, nossa, tá vendo? Gênesis tem 4... Como que é o nome? 4 fontes diferentes, foram escritas por 4 autores diferentes, em épocas diferentes e não sei o que. Eu sei que parece estranho, mas provavelmente o que ele está falando aqui, ele está falando do jardim que ele formou, que é o Jardim do Éden, tá? E mesmo se ele estiver falando no geral, isso não seria um problema e podia ser até um ponto positivo aí para a ideia de darwinismo, né? A ideia de que as coisas não surgiram assim grandes do nada, elas foram evoluindo, mudando aos pouquinhos, e o fato de ainda não ter crescido árvores frutíferas grandes ainda significa que Adão participou desse período de crescimento também, né? Veio formando aí, o que é mais um indício de que provavelmente não teria como ser um dia de 24 horas. Pensa como que as árvores vão crescer em 24 horas e Adão vai dar nome a todos os animais em 24 horas e daí o ser humano, aí a mulher ia ser formada em 24 horas. Cara, fica realmente difícil. O sexto dia é um dia muito cheio, né? Quando a gente detalha, né? E os outros dias são ainda mais cheios, então fica um ponto positivo aí para a ideia de que não faz sentido ser um dia de 24 horas, principalmente em relação a Adão dar nome a todos os animais e também ver aí as árvores crescendo. Então
enfim, né? Então o homem foi criado com esse propósito, né? Lembre-se disso. Ainda não tinha chovido na terra. Daí tem gente que considera que já chovia, daí tem gente que fala que ainda não chovia e só começou a chover com Noé. E o que tinha é esse regar da terra, né? No versículo 6, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então não tinha uma chuva, mas tinha essa umidade da terra que era suficiente aí para o crescimento das ervas do campo, tá bom? Então, lembra, não é contraditório, não é que Deus criou de novo a erva só nesse sexto dia. Não. É que ele criou e ela possivelmente, ela deve ter indo evoluindo com o tempo e os frutos segundo a taxonomia, né, dos briófitas, pteridófitos, gimnospermas e angiospermas que eu citei no capítulo anterior, que é importante. Primeiro foram as briófitas, né, pequenas plantinhas, e depois foi crescendo, por último que chega o fruto, né, e as árvores frondosas. Então faz até um pouco de sentido, na verdade, tá bom? Ok, agora 7 em diante. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, ele soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente, né, um ser vivente. Então, o ser humano foi feito do pó. Ó, era para usar azul. Agora já foi, né? Pó da terra. Ok? O que quimicamente não é nenhum absurdo, tá? Na verdade, todos os átomos que existem, né? Não só átomos, mas moléculas que existem no corpo humano, então carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e fósforo, né, estão contidos na Terra. Então, o chomps, né, e enxofre também, né, tem um pouquinho de enxofre, mas ok. Todos os elementos químicos necessários para a criação de um ser humano existem na Terra, ok? Então, quimicamente não é nenhum absurdo, tá? Faz muito sentido, na verdade, é a mesma conformação. Um dia fizeram essa experiência, que é bem legal, de pegar todos esses elementos, né? Carbono, o hidrogênio e o oxigênio em água, né? Nitrogênio, fósforo e enxofre, e colocaram água e deu uma bela de uma lama. Colocaram na mesma proporção que tem no corpo humano, tá? E deu uma terra mesmo, na verdade. Né? Mas é claro, nós seres humanos não somos só átomos jogados ao vento, né? Mas todos nós somos formados dos mesmos átomos, dos mesmas pequenas partículas. Então a nossa criação, ela é muito simples, né? Do pó da terra. Inclusive quando a gente morre, se você for enterrado, né? E deixar o processo de putrefação e apodrecimento, a gente volta literalmente a virar um pó. Né? Se você for ir num cemitério e exumar um corpo de muitos anos atrás, você vai ver que só tem pó mesmo. Né? Então, o ser humano ele foi criado do pó da terra, o que é simbólico também. Isso é uma coisa importante que a gente tem que dizer. Por mais que tenha um sentido químico, a intenção do autor, ao escrever o Gênesis 1, o Gênesis 2, não é uma intenção cientificista, tá? A gente tem que lembrar bastante do contexto daquela época. Então, a forma de pensar o mundo na época de Moisés, né, na época em que foi escrito, era uma época que entendia o mundo de uma maneira mais poética, tá bom? Então, a criação de Gênesis, a narração, ela é escrita de uma maneira poética, isso é claro,
tá? Uma forma de pensar o mundo mais materialista e cientificista é uma coisa que começou aí no iluminismo, né? Na Idade Média a gente já tem a universidade nascendo, né? E outras coisas, mas é importante a gente entender que a forma que Moisés está contando para nós, né, narrando a história, é um jeito diferente daquela época, um jeito de pensar diferente naquela época para a nossa época atual, tá? Então eu não posso ler buscando como se ele estivesse querendo dar uma aula de química para gente. Não, eu só estou citando que existe essa correlação, e que não é um absurdo científico, tá? Mas não se atenha tanto a isso, porque a forma de pensar do mundo antigo é muito diferente da nossa forma de pensar, tá ok? Então, o que Deus fez? Ele formou o homem, no sentido, ele pegou, a impressão que nos dá, né? Que ele pegou o pó da terra e realmente esculpiu como um escultor mesmo, e soprou nas narinas o fôlego de vida. É uma narração realmente poética, né? Você vê como é fofo, né? Como é bonitinho que Deus soprou o fôlego de vida, né, no ser humano e colocou. Você vê que a criação dos seres vivos, no geral, né, os animais, etc., não é detalhada como a do ser humano, né? É como é escrito dessa forma realmente poética e bela de se ver, né? Formou do pó da terra, né? Esculpiu, né, no caso. E deu o fôlego de vida. Então, a gente tem que lembrar que a gente tem duas, digamos assim, duas esferas de criação do ser humano, né? A primeira é a material, que seria o nosso corpo, que vem do pó da terra, né? A nossa casca aí, que como que eu posso dizer, que é uma coisa bem simples, né? Não é superior a nenhum outro átomo da criação, não tem nada muito especial na forma como Deus nos criou. Inclusive ele compara como vasos de barro, né? Somos vasos de barro na mão do oleiro, mas que tem um grande tesouro dentro, né? E o tesouro seria a nossa, sem ser o material, seria a dimensão espiritual. A dimensão espiritual, que estaria a nossa alma, né? E espírito. Levando em consideração de que a alma e o espírito são indivisíveis, tá? A gente divide só para ser didático, ok? Mas a nossa alma seria a nossa personalidade, a nossa mente, tudo que nos forma, né? Temperamento e etc. E o nosso espírito seria essa parte que ainda se conecta com o Espírito de Deus, né? Somos trinos aí, mas a questão material, que é o corpo, né? Que é o que a gente consegue ver, e a alma e o espírito, que é o que a gente não consegue ver. E essa diferenciação é muito importante, principalmente para o próximo capítulo, que vai deixar bem claro que o salário do pecado é a morte. E a primeira morte que acontece é a espiritual, depois a material, né? Mas a gente conversa mais sobre isso nos capítulos seguintes, não é mesmo? Principalmente capítulo 3. Agora, versículo 8 em diante. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado no solo. E o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvore agradável à vista, boas para alimentos, e também a árvore da vida no meio do jardim,
e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Inclusive, eu li mais do que eu devia. Vamos focar primeiro no jardim do Éden, tá? Eu vou até colocar aqui como uma nova estrutura, que seria aqui o Éden. Tá? O Éden, meus queridos. Vamos focar no versículo 10 em diante. Um rio saía do Éden para regar o jardim e de lá se dividia, partindo em 4 braços. O nome do primeiro era Pison, que rodeava a terra de Havila, onde havia ouro. E o ouro dessa terra era bom. Também se encontravam lá o bedélio e a pedra de ônix. E o nome do segundo rio era Gion, e é o que rodeia a terra de Cush. E o nome do terceiro é Tigre, que corre pelo leste da Síria. E o quarto rio é o rio Eufrates. Ok? Então, vamos lá falar um pouquinho da localização do Jardim do Éden. Então, o que ele fala? Ele plantou um jardim a leste. A leste do quê? Tá? Leste de Canaã. Canaã. Tá? E ele dá 4, como eu posso explicar? 4 referências que são esses rios que banham o Éden, tá? E de alguma forma eles se encontram, provavelmente, né? Ou se encontravam na época, né? Claro, hoje em dia não se encontra mais. Que é o... Deixa eu só colocar aqui. Que é o Pison. O segundo rio é o Gion. E o terceiro é o Tigre. E depois o Eufrates. Os 2 primeiros rios, a gente não tem nenhuma certeza. Se é um rio que existe ainda hoje, mas mudou de nome. Tem gente que sugere que, se eu não me engano, o Pison pode ser o rio Nilo, né? Ou algo do gênero. Não sei, tá? É muito difícil provar uma coisa dessa, porque mudou o nome e a localização também não faz muito sentido. E o Gion também. Então, acho que a maior parte das teorias considera que esses 2 rios que banhavam o Éden devem ter secado já. E a gente tem que pensar que a conformação da Terra mudou ao longo dos tempos. A gente está falando de coisa de 6.000 anos atrás, no mínimo, né? Então, depois teve o dilúvio, lembra o conceito de Pangeia, a Terra foi se dividindo, então, assim, é meio difícil de saber. Mas o rio Tigre e o rio Eufrates são rios que existem até hoje, então esses daqui provavelmente secaram. E esses existem até hoje, tá bom? E qual é a localização? Eu vou mostrar um mapinha aqui para vocês. Tá vendo? Tem 2 hipóteses. Aqui fica a crescente fértil, né? O deserto da Arábia. A gente tá falando aí da Mesopotâmia, tá? Hoje em dia o nome seria Mesopotâmia. Aqui tá o rio Tigres, que vem daqui, vai até aqui, e tem o rio Eufrates, que é esse daqui. Não sei se dá para vocês enxergar aqui. Ok, então quando ele fala, e aqui é Canaã, quando ele fala a leste de Canaã, pode ser aqui a localização do Jardim do Éden ou aqui, por exemplo, né, que são localizações bem diferentes, na verdade, né, são hipóteses aí da localização, né, da localização do Jardim do Éden.
ambos estão, sem dúvida, na Mesopotâmia. E o Gion, possivelmente, o nome, né, Gion, equivale em hebraico para transbordar, e o Pisson, que se estende, entende ser a forma do verbo semítico fluir, que são difíceis aí de identificar, tá? Então, e o nome Éden, né, para que a gente lembrar, pode ser de duas origens. Uma é a Suméria, né, Éden, que significa estipe ou campo aberto, ou a palavra semítica idêntica, denominada luxúria ou deleite, tá? Ou até paraíso, também uma forma de pensar. Não é apenas um jardim, né, onde os primeiros seres humanos residiam, mas também é a representação metafórica do jardim de Deus, né, a habitação de Yahweh, a habitação dos céus mesmo. Então, inclusive, é chamado muitas vezes de paraíso, tá? Então, era um jardim que ficava provavelmente na região que eu mostrei para vocês, mas é muito difícil provar, não é tão simples. A Terra deve ter mudado bastante para aquela época, então não é uma coisa que dá pra gente ter muita certeza, tá bom? Ok, agora seguindo aqui em frente, do versículo 15 em diante, o Senhor tomou o homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Isso é importante. Então, primeiro, o homem tinha algumas responsabilidades, que era cultivar e guardar. Então, vamos primeiro com a primeira palavra, cultivar, que para aquela época é a maior definição do conceito de trabalho, ok? Isso é muito importante a gente falar. O trabalho, ele não é um castigo de Deus para o ser humano, tá bom? O trabalho, ele já foi implantado para o ser humano desde o paraíso. O ser humano foi criado com um propósito de cultivar, né? Ou seja, de plantar, colher, né? Ou de trabalhar, né? Naquela época seria a melhor definição para trabalho, ok? Trabalho não é castigo de Deus, tá? Não é visto como algo ruim. O ser humano não foi criado para o ócio, né? Para não fazer nada. Existiam, na verdade, culturas antigas, principalmente a cultura grega, que considerava que o trabalho era uma maldição, por exemplo. E só pessoas pobres e escravas trabalhavam, e as pessoas ricas deviam usufruir do ócio, né, criativo, tá bom? Mas essa não é a posição bíblica, tá? O trabalho na Bíblia é uma bênção, é algo bom, é algo produtivo, tá? Isso é um ponto importante da gente lembrar. Cultivar e guardar. O guardar aqui é um indício interessante, tá? Guardar tem o sentido de proteger também, tá? E se precisou proteger, é porque possivelmente existiam alguns perigos na época, né? Quais seriam esses perigos? A gente, sabendo que tem um capítulo seguinte, provavelmente Adão já tinha consciência de que podia ter algum outro perigo, e a gente sabe que esse perigo não eram os animais selvagens, porque no capítulo 1 a gente leu, né, que os animais e os seres humanos, eles eram todos vegetarianos, digamos assim. Eles comiam só da erva do campo e não comiam outros seres vivos, ok? Então, o que pode ser o guardar aqui seria guardar do próprio Satanás, tá? Então, mais um indício de que a queda de Satanás foi antes da nossa criação, tá?
A Bíblia não relata isso, quando foi, como aconteceu, mas tudo indica que foi antes da nossa criação. Daí a gente tem as hipóteses, né? Tem a hipótese da brecha e do intervalo, né? Acho que são as teorias que mais se importam aí com a queda de Lúcifer. Daí tem uma que considera que Lúcifer caiu na Terra antes de Deus criar as coisas, e daí Deus teve que refazer, né? Por isso que a Terra estava vazia e sem forma. E tem a outra teoria de que ele veio depois de que a criação já estava em andamento e matou os dinossauros, né? São aí as duas hipóteses que levam em consideração a queda de Satanás ter caído na Terra e ter causado um rebuliço aí, digamos assim. Tá bom. Acho que é isso, né? Cultivar e guardar. Então, esses são o propósito do ser humano, não só do homem, né? Da mulher também, aqui no caso. E também, no versículo 16 em diante. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Então vamos para a árvore. Primeira árvore: conhecimento do bem e do mal. Mal. Nossa, que letra horrível, desculpa. E, continuando aqui, tem mais uma árvore, tá, gente? Que essa ficou nos versículos que a gente já leu. Que é a árvore da vida. E lembra, eu tô falando de árvores, tá? Então, uma do conhecimento do bem e do mal. E outra é a árvore da vida. Eram duas árvores que foram mencionadas, não é uma só, tá? Isso é importante. Então, vamos lá. Essa é a primeira aliança que Deus fez com o ser humano, tá? Ou primeira ou a segunda, né? A primeira estaria no versículo 27, 28 aí, de Gênesis 1, né? Que Deus abençoou, diz: sejam fecundos, multipliquem, encham a terra e sujeitem, né? Essa possivelmente seria a primeira aliança. E a segunda seria para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque nesse dia, né, você certamente morrerá. Ok? Então, o que seria a árvore do conhecimento do bem e do mal? A árvore do conhecimento do bem e do mal seria antigamente eles tinham a possibilidade de ser a consciência do desejo sexual, né? Levando em consideração que o sexo nessa teoria seria algo ruim, mas a gente vai ler mais para frente que Deus ordenou, né, no casamento, depois que ele criou a mulher, que ambos se unissem, né, e se tornassem uma só carne. Ou seja, a conjunção carnal, ou seja, o sexo, né, é uma ordenança de Deus desde o paraíso, não é um pecado. Então a gente descarta essa teoria. Tem a questão da discriminação moral, né? Conseguir perceber o bem e o mal, mas essa também não é muito aceita hoje em dia, porque ao que parece o ser humano tinha um certo nível de consciência, né? Quando a gente fala cultivar, guardar, por exemplo, tudo dá a entender de que Adão ele tinha uma boa noção. Aí ele foi aprendendo a falar com Deus, ele teve esse processo, ele tinha uma consciência, tá? Ele tinha uma noção, mas ele nunca tinha experienciado o mal, né? O bem e o mal. Daí tem também a questão da responsabilidade moral. Essa também não faz tanto sentido, porque, ao que parece, o homem já sabia da sua responsabilidade, né? E essa do capítulo
versículo 17, que fala para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, o que parece aqui que faz mais sentido seria a 4, a experiência moral, né? A quarta possibilidade, que seria o mais provável, né? Por sua obediência ou desobediência, o casal humano viria a experimentar o bem e o mal, né? Então, é essa a ideia. Eles foram criados bons, puros, inocentes, mas eles tinham um certo nível de consciência. Eles não eram bobões, né? Eles tinham noção aí das coisas da vida, tá bom? Mas eles ainda não tinham experienciado o bem e o mal, tá? E essa ordenança foi dada ao ser humano, tá? Só tinha uma regra: não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E também a árvore da vida era outra árvore super importante, que a árvore do conhecimento do mal ficava no meio da floresta, e a árvore da vida ficava próxima também. O que é a árvore da vida, né? Ao que tudo indica, era uma árvore que daria imortalidade. Imortalidade física, tá bom? Porque tecnicamente nossa alma ainda é imortal, então, tipo, mesmo morrendo, a gente tem um espírito que retorna para Deus, então, né? Mas a questão da imortalidade seria viver eternamente com Deus, tá? E o conhecimento do bem e do mal seria justamente a experiência do bem e do mal, ok? Beleza. Tá, o que era o alerta do certamente morrerás? Levando em consideração que tem dois tipos de morte, seria a espiritual e a material. O certamente morrerá seria as duas, tá? Provavelmente. Mas a gente vai conversar mais sobre isso no capítulo 3. Que morte foi essa que foi ocasionada aí, tá? Na queda. Mas ok, vamos agora para a última etapa, né? Que é a criação e a formação da mulher. O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Havia, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, todas as árvores do céu, e trouxe Adão. Ó, vou dar uma pausa. Vamos focar só no 18, tá? Primeiro, o que a gente tem no 18? Que Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Então, é uma percepção de Deus para o homem, tá? A ideia da criação da mulher é de Deus. Não é um capricho do ser humano, não é tipo o homem percebeu que estava sozinho, né, e pediu para Deus uma mulher e Deus falou: então tá bom, vou fazer já que você pediu. Não, tá? Então Deus viu que não era bom. Não era bom que o homem esteja só. Aqui revela bastante da inclinação do ser humano a ser um ser social, né? Um ser que necessita viver em sociedade, em comunhão com outras pessoas, tá? Então, a solidão é absurdamente maléfica para a experiência do ser humano, tá bom? Inclusive, hoje em dia a gente sabe, né, com tantas pesquisas de psicologia e etc., que um dos primeiros sintomas que surgem na depressão
e outros transtornos mentais começam aí com a tal da solidão. O ser humano não vive bem sozinho, isso é claro, né? Então Deus criou um jardim perfeito, colocou o ser humano, deu para ele sentido, né? Trabalho, a gente vai ver, né, nos versículos lá à frente que ele estava nomeando a criação, e ainda assim não era bom que o homem estivesse só. Claro que também não é só questão social também que está trazendo aqui, mas é a instituição do casamento, tá? Mas a gente vai ler um pouquinho mais à frente. Ok, então é uma ideia de Deus, tá bom? A mulher é ideia e criação de Deus. 19 diante. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe a Adão. O formado aqui, né, o verbo isa, iasa, né, que é mais do que perfeito, pode ser traduzido, né, para mais que perfeito, dá a impressão de que uma vez que Deus já tinha formado os animais, e a gente sabe que eles foram formados no quinto dia, ele trouxe a Adão, e não que ele formou naquele momento os animais, tá bom? Então cuidado, porque senão parece que que a criação foi contraditória, né? Então, tipo, parece que nossa, então Deus criou no sexto dia os animais e as plantas, né? Não é essa a ideia, tá bom? Os animais foram criados no sexto dia também, mas foi antes da criação do homem e da mulher, tá? Então ele trouxe a Adão, tá? É isso que tudo indica, né? Formando a terra, trouxe a Adão para ver que nome lhes daria, e o nome que desse a todos os seres vivos, esse seria o seu nome. Então, o primeiro trabalho de Adão, antes de cultivar a terra, foi de nomear, tá? Então, novamente, fica difícil acreditar que ele nomeou todos os seres vivos em 24 horas, ok? Mas, beleza. Do versículo 20 em diante. O homem deu nome a todos os animais domésticos e às aves do céu e a todos os animais selvagens. Mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então, lembra, foi ideia de Deus a criação da mulher, mas Adão conseguia perceber que, poxa, todos os animais tinham um macho e uma fêmea, né? Que eram semelhantes, não é igual, mas era semelhante. E aí, provavelmente Adão conseguiu perceber que, não tem nada, não tem algo semelhante a mim aqui, né? Tipo, porque todo mundo tem um casalzinho e eu não tenho, né? Provavelmente Adão deve ter pensado assim, se sentido dessa forma, tá bom? É uma possibilidade. Mas ok. 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. Ok. Então, ponto. A mulher foi feita da costela. Costela de Adão. Ok? Então, o homem foi feito do pó da terra, né? Mas a mulher foi feita de um material um pouco mais nobre que do homem. E ele já foi feita de matéria orgânica. Não foi feita do pó da terra. Mas isso não significa que a mulher é melhor que o homem, tá? Porque ela foi feita de um material mais nobre. Não, ou que o homem é um rascunho e Deus não gostou e fez a mulher. Não, tá? Isso é brincadeiras à parte aí, tá? Não tem nada a ver. Mas é importante citar que Adão não participou da criação de Eva, tá? Deus criou sozinho. Então, Adão adormeceu e Deus fez isso. Então, a gente tem aí a primeira cirurgia da face da Terra, né? E
também tem esse valor poético. A gente não pode esquecer que tem um valor poético, né, na forma de escrita, né? Então, qual é o valor poético, né? A mulher não foi criada da cabeça, por exemplo, porque da cabeça do homem, para que não tivesse domínio sobre o homem. Também não foi criada do pé, para ser pisada por ele, mas foi criada do seu lado, né, da costela, para ser igual. Não para ser igual, mas ao lado, né? E debaixo do braço para ser protegida e perto do coração para ser amado. Enfim, é uma poesiazinha que eu achei muito fofinha de trazer para vocês, né? Homem e mulher não são iguais, mas eles são semelhantes. E a função de Eva é ser uma ajudante, né? Ajudante idônea. O idônea é uma palavra muito importante, tá? Antes de falar um pouquinho sobre idônea, eu não posso esquecer de dizer que esse é o único relato completo da criação da mulher em toda a literatura do Antigo Oriente Médio. Então, a criação da mulher na Bíblia, ela é respeitosa, poética e honrosa, não tem nada que sugira que a mulher foi feita para ser inferior ao homem ou nada do gênero, tá? Quando fala sobre ser um auxiliador, ou ajudante, né? Tanto faz. O termo em hebraico é ezer, é aquele que fornece força na parte necessitada do ajudado, né? O termo não sugere que o ajudador é mais forte ou mais fraco do que o ajudado. A auxiliadora que seja semelhante, correspondente, tá? Idônea. Então, correspondente, né? Não é o mesmo que igual a ele, a esposa não é o clone do seu marido, mas sim o seu complemento, né? E a mulher, ela tem a função primordial que é o dom da vida, o que é bem poético também. Então, a mulher foi criada do homem, mas em compensação todos os homens e toda a humanidade foram e serão para sempre criados da mulher, né? A mulher que carrega a vida, beleza? E é isso, né? Você vê que o relato da criação ele é muito lacônico, tanto Gênesis 1 quanto Gênesis 2. Pensa, 2 capítulos para falar da criação de todo o universo, é bem lacônico. Moisés escreveu bem pouco, mas mesmo sendo lacônico, ele conseguiu dar esse parecer especial para a criação do ser humano, né, do homem e da mulher, e a gente não pode esquecer do casamento. Casamento é um projeto de Deus, tá? Ele vem antes da instituição da religião, por exemplo. O casamento, biblicamente falando, ele tem 3 pontos fundamentais, tá? Mas eu vou ler primeiro, terminar aqui e explicar depois para vocês, tá? Então, versículo 23. E o homem, 21, 22. E da costela havia tirado do homem, o Senhor Deus formou a mulher e levou até ele, ok? Então, Adão entrou em sono, né? Tem gente que fala que possivelmente Adão teve a visão que foi tirada da costela, né?
ou só Deus que avisou, olha, eu tirei ela da sua costela, pode ser também, e levou até ele, e o homem disse: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamado varoa, porque do varão foi tirada. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então, quais são os 3 pontos fundamentais do casamento? Primeiro, ele é heterossexual. Ele é monogâmico. E indissolúvel. Tá bom? São os 3 pontos claríssimos que desde Gênesis 2 fica claro, Deus criou só 2 sexos, ok? Que foi macho e fêmea, e criou de maneira distinta ainda por cima. E instituiu o casamento. Então, o que o homem disse, esse afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, e será chamada varoa, porque do varão foi tirada, é a primeira poesia da Bíblia e o primeiro voto de casamento. Na verdade, é uma cerimônia de casamento, né, primitiva. Então, Deus apresenta Eva para Adão, ele faz o voto e Deus fala, e por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se uma só carne. Então, tá deixando claro que o homem deve deixar pai e mãe no sentido de que a criação do casamento, né? A criação de uma nova instituição, né? Uma nova família é criada. Então, antes a gente tem pai, mãe e filho e irmãos, né? Como sendo nossa primeira família. Mas quando a gente se casa, a gente tem a responsabilidade de ter a nossa própria família, tá bom? E a nossa própria família então o nosso pai e nossa mãe se tornam nossos parentes e o casamento se torna a nossa família principal. Isso é muito importante, né? Deixar o homem pai e mãe, isso é claro, e se unir à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, a conjunção carnal, tá? O casamento, ele é consumado pelo sexo. E a gente já leu em Gênesis 1 que a função é multiplicar, crescer e multiplicar e encher a terra é a primeira bênção e uma das primeiras alianças que Deus deixa para o ser humano. Então, simples, né? Heterossexual, um homem e uma mulher, né? Monogâmico, só um. E indissolúvel, ou seja, não tem fim. Então, a gente tem aí o casamento sendo uma ideia de Deus, é um compromisso essencial para o casamento bem-sucedido. Né? O romance é importante, claro, né? A gente vê ele fazendo uma poesia. O casamento proporciona momentos de felicidade, claro, né? Mas o casamento cria um melhor ambiente para a educação dos filhos. Você vê que Deus fala deixará pai e mãe, sendo que Adão e Eva não tiveram nem pai nem mãe. Então, claramente não é que Deus está falando para eles, mas é o que todo pastor tem que falar em todo casamento, né? Serve, é um mandamento para todos nós, tá? E né, a infidelidade quebra o vínculo de confiança com base em todos os relacionamentos. O casamento ele é permanente. O correto é apenas que a morte dissolva um casamento. O casamento está baseado em princípios práticos do amor e não só em sentimentos. O casamento é um símbolo vivo de Cristo e a igreja, e o casamento é bom e honroso, ok? E
é isso, meus amores. E o último versículo que deixa claro que eles eram inocentes, tá bom? Inocentes não no sentido de serem burros, né? Mas no sentido de nunca haverem pecado. Eles estavam nus e não viam maldade nisso. E o sexo, como eu disse, não é fruto do pecado. Muito pelo contrário, né? Adão e Eva consumaram aí a conjunção carnal. Eles fizeram sexo antes da queda, pode ter certeza. Beleza? Ok, a família também é um projeto de Deus, não é um pecado. Então é isso, queridos. A gente acabou mais um capítulo da Bíblia. Ok? Já pode colocar aqui Gênesis 2. Ok, dá um check. Ok? Inclusive, quem não entrou no grupo do Telegram é legal porque eu tenho todos os... o cronograma do Antigo Testamento e também toda vez que eu posto vídeo eu coloco lá, tá bom? E o que eu marquei? Eu marquei em Gênesis 2. Marquei esses versículos aqui, tá? O 5 marquei de preto, que é normal. O 7 e o 9 eu marquei de verde, porque é conhecido, de azul, né? Porque roxo, porque é conhecido. O 10, 11, 12, 13 e o 14 eu marquei de preto, porque é relativo ao Antigo Testamento. E o 18, 20, 21, 22 e o 23, 24 e 25 eu marquei de rosa, porque é relativo à mulher. Beleza? Então, revisãozinha pra gente lembrar. Então, Deus criou tudo em 6 dias e descansou, ou seja, criou todas as leis da natureza e etc. E descansou, ele não tá criando mais nada. E provavelmente o 7º dia dura até hoje. Daí ele criou o homem do pó da terra, depois criou a mulher da costela de Adão. Os colocou no jardim do Éden. Na verdade, o Éden foi antes da criação da mulher. Então, Adão já estava no Éden. E colocou 2 árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E falou que não podia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas a árvore da vida foi permitida, ok? Foi permitida porque Deus queria que nós nos tornássemos imortais. Diferente dos deuses das mitologias antigas que não queriam isso de jeito nenhum. Deus se importava com isso. E é isso, meus amores. Amém. Esse é o vídeo. Deixa o like se você gostou do vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E ative o sininho das notificações para saber quando eu vou postar novos vídeos.